Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma rubrica semanal. Hoje vamos falar aqui sobre os últimos movimentos que têm marcado os mercados e vamos ver aqui os argumentos que sustentam a possibilidade de a fase de correção poderá estar então aqui prestes a terminar ou não. Portanto, vamos aqui ver as possibilidades e argumentos que apoiam também esta possibilidade. Antes disso, vamos apenas aqui destacar aquilo que marcou a semana passada e a semana passada ficou marcada pelos dados do NFP, divulgados na sexta-feira. Ora, o relatório da NFP divulgado na sexta-feira acabou por desapontar as previsões dos analistas, pelo menos aqueles que apontavam que o mês de setembro pudesse ser o mês em que a economia norte-americana pudesse vir a acrescentar um número semelhante ou superior aos últimos dados divulgados relativamente ao mês de agosto. A verdade é que a economia americana acabou por acrescentar apenas 194 mil empregos durante o mês de setembro, muito abaixo das previsões que tinham apontado, portanto, aqui é rondar o meio milhão de norte-americanos empregados. No entanto, os dados podem revelar-se até não tão negativos e, de certa forma, mistos. Por um lado, tivemos a economia norte-americana a acrescentar menos emprego do que era expectável. No entanto, se olharmos para a taxa de desemprego no país, conseguimos ver que a taxa acabou por se posicionar até abaixo das previsões. Portanto, o mercado apontava para uma redução de 5,2% para 5,1%, mas a verdade é que, como podem ver aqui na tabela, os dados acabaram por ser até bem abaixo das previsões e, portanto, aproximam-se cada vez mais da taxa em que simboliza o pleno emprego nos Estados Unidos, e isto acaba por ser também sinais positivos sobre o mercado laboral, embora continue a apresentar algumas dificuldades em recuperar a um ritmo mais elevado. No entanto, e apesar dos dados divulgados na sexta-feira, este cenário acaba por não invalidar a possibilidade de se iniciar o tapering já na reunião, ou o anúncio, já na próxima reunião de novembro, e por isso não se deve excluir eh, completo essa possibilidade. É importante também notar que o relatório do ADP, que foi divulgado também na semana anterior, embora tenha uma correlação relativamente baixa, pelo menos desde o início da pandemia tem tido uma correlação relativamente baixa com o NFP, mas o relatório do ADP continua a dar sinais positivos. O último relatório divulgado também mostrou que, portanto, o setor privado continua a acrescentar empregos e temos também os dados que saíram na sexta-feira que os salários continuam a aumentar e, portanto, embora o relatório do NFP tenha sido um pouco abaixo, bastante abaixo até dos dados, acabou por. Existem outras métricas que acabam por dar até sinais positivos. Até porque, se olharmos aqui com mais atenção, com mais detalhe, conseguimos ver também que o principal responsável acaba por ser o lado do Estado. Portanto, aqui, se não fosse o governo que reduziu o emprego eh, no último mês, portanto, conseguimos ver aqui as variações entre a criação e a saída de empregos nos vários setores. Conseguimos ver que aqui a parte do governo é aquele que acaba por apresentar a maior variação, portanto, neste caso, a variação negativa, neste caso, do mês de setembro. Isto também motivado pela divisão que existe em torno do limite da dívida, que tem continuado, embora tenha sido acordado um acordo, mas é apenas temporário, portanto, continua aqui a refletir-se depois noutros dados, nomeadamente aqui no caso do emprego. Avançando então aqui para o tópico desta semana, portanto, vamos aqui perceber se os últimos movimentos no mercado acabaram por se traduzir, ou então vamos aqui tentar perceber, interpretar os últimos movimentos no mercado. Portanto, vamos aqui perceber também se coincide de certa maneira as últimas correções de baixa aqui com a tomada de mais-valias por parte de grandes investidores, ou se aqui a correção em baixa nos principais índices mundiais, se é para melhorar ou se está também limitado. Portanto, conseguimos ver que recentemente os mercados têm estado a recuperar em baixa. No entanto, normalmente os períodos de correção movem-se em períodos de 6 ou 8%, e a verdade é que de 8
de 8 a 10%, e a verdade é que isso não foi alcançado. Portanto, nós conseguimos ver que, apesar das recentes quedas, todas elas acabaram por não chegar sequer aos 8%, e portanto uma correção se calhar até acaba por ser algo que prematuro de avançar. E portanto podem existir aqui outros triggers que podem desencadear então eh, uma abordagem em que os investidores podem aqui ter tomado mais valias. Existem aqui vários fatores que têm causado alguma instabilidade no mercado, têm trazido aqui alguma volatilidade nos mercados, portanto, nomeadamente a crise energética, que tem assombrado principalmente o continente europeu, mas que não se limita apenas ao continente europeu, e já vamos ver nos próximos slides, mas a crise do setor energético acaba por ser um ponto que tem mexido com os mercados. Vemos os preços do gás natural, os preços do Brent e do crudo, todos eles muito inflacionados e, novamente, a pressionarem também os níveis de inflação, embora que na semana passada, por parte da Rússia, a Rússia já veio dizer que irá aumentar as exportações para a Europa e também irá aumentar as produções, a produção de gás natural, portanto, aqui combatendo um pouco o aumento dos preços. Temos também o cenário da Evergrande, embora não seja um tema que tenha vindo a ser discutido nos últimos tempos e não se tem notado muito no sentimento de risco no mercado. A verdade é que a empresa, ainda no dia de hoje, entrou em cumprimento no pagamento das suas obrigações, mas não se tem refletido muito, no entanto, continua a ser um fator de risco. E existe também, portanto, o tapering, que, apesar do mercado overall continuar a recuperar a um ritmo muito inferior em comparação com a inflação, mesmo assim espera-se que a Fed possa começar a limitar o programa de compra de ativos, portanto, e que possa aqui, há quem avance, que possa começar a iniciar, a oficializar aqui a redução do quantitative easing já na reunião de novembro. Portanto, temos aqui vários dados que de facto trazem aqui alguma instabilidade ao mercado e que acabam por ser triggers em que podem fazer com que os investidores optem por tirar aqui mais-valias, uma vez que existem todas estas incertezas que acabam por causar e trazer alguma instabilidade para o futuro. Como estava a dizer, a crise energética não se limita apenas à Europa. Se formos a ver, os inventários de carvão na China estão em mínimos dos últimos anos, portanto, aqui também em mínimos históricos. Conseguimos ver aqui no gráfico do lado direito a evolução e, portanto, conseguimos ver a linha laranja aqui a demonstrar os mínimos que o preço, que os inventários estão neste momento. Portanto, se formos aqui a ver, está ao mesmo nível que estava durante o verão e que estava no início do ano passado, 2020. As autoridades também já ordenaram chinesas que a produção fosse retomada para que, portanto, possa aqui limitar também o aumento das matérias-primas, nomeadamente aqui então do carvão e também de outras. Portanto, a China também tem vindo aqui a ter um papel ativo em tentar intervir, de certa maneira, e a tentar travar o aumento do preço das matérias-primas. Portanto, acaba por este aumento não ser benéfico para nenhuma economia. Portanto, a China aqui também ter uma postura um pouco semelhante, embora a Rússia seja mais reativa, mas uma postura semelhante à da Rússia. Por outro lado, temos aqui, e é importante destacar aqui este ponto, é que as matérias-primas têm estado a valorizar de forma significativa e ainda nem sequer atingimos o pico sazonal. Ora, os especialistas apontam que o inverno seja mais rigoroso no início do próximo ano, portanto, janeiro, fevereiro, apontam que seja os períodos em que possa aqui haver de facto um inverno rigoroso, embora já também aliás, é importante percebermos que estas previsões são de longo prazo e, portanto, o risco também de se alterarem é muito elevado. No entanto, os analistas apontam aqui para períodos de mais frio aqui na zona, na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Isto naturalmente acaba por levar a um aumento do consumo, não só, portanto, do petróleo, mas depois também de todas as outras, como é o gás natural, outras matérias-primas que estão associadas. É importante também notar que, sazonalmente, ainda nem sequer chegamos ao pico
do aumento dos preços das matérias-primas e por isso acaba por ser também um fator de risco. Portanto, além disso, o aumento dos custos da energia representa um risco, e este é um risco em que há bem pouco tempo não se falava tanto, que é o risco de entrarmos num período de estagflação, e isto acaba por, isto sim, ser um sério problema e poderá aqui voltar a criar muito mais instabilidade nos mercados. Olhando aqui para este indicador, nós temos vindo aqui a apresentar ao longo das últimas semanas. Portanto, se olharmos aqui para este indicador que mede aqui o sentimento, vemos que, curiosamente, onde aqui atingiu, este nível coincide normalmente com o período em que os investidores tendem a tomar mais valias para depois voltar a retomar. Reparem que temos aqui alguns dados desde 2017 e essa zona de facto tem sido marcada em momentos em que os investidores de facto aproveitam aqui e liquidam parte das suas posições e depois acaba por refletir-se aqui numa recuperação, isto naturalmente que acaba por também ser apoiado depois com as valorizações nos índices. Portanto, temos aqui a comparação no S&P com o indicador e conseguimos ver exatamente isso. Portanto, pode ter aqui um fator que apoia a possibilidade de a correção estar então aqui um pouco limitada. Por outro lado, se olharmos aqui para outros pontos fundamentais, conseguimos ver que aqui os principais índices PMIs estão a abrandar. Portanto, se olharmos aqui para o setor industrial, começa aqui a dar alguns sinais de abrandamento e isto pode fazer com que possa também haver aqui algumas movimentações de alguns players importantes que possa aqui criar um cenário em que possa, na verdade, perder algum abrandamento e por isso isto também acaba por ser um fator de risco e acaba por refletir também um pouco dos problemas que o aumento dos custos das matérias-primas em conjunto com a escassez em que muitas commodities têm tido, acaba por criar aqui alguns problemas no setor industrial e, portanto, aqui este abrandamento que nós vemos com a linha azul acaba por ilustrar isso mesmo. Para esta semana temos aqui alguns dados importantes e aqui com os Estados Unidos em destaque. Temos a divulgação das minutas da última reunião da FOMC, a ser divulgado na quarta-feira às 7 da tarde. Temos neste mesmo dia o relatório sobre a inflação nos Estados Unidos à 1h30 a serem divulgados e temos também aqui outra métrica, o PPI de inflação, que será divulgado também à 1h30, mas de quinta-feira. Depois, para terminar a semana, temos as vendas a retalho a serem divulgadas na sexta-feira. Portanto, estes dados acabam por ser todos eles bastante importantes depois de ter sido divulgado o relatório do NFP. Portanto, estas métricas importam, que os investidores continuam a olhar para a inflação e os próprios decisores políticos com muita atenção para perceber se de facto a inflação começa não a dar sinais de abrandamento e se a narrativa que Paul tem defendido, em que diz que a inflação é apenas transitória, se de facto se manifesta ou não nos dados. A verdade é que a inflação continua a aumentar, os últimos dados já apresentaram um ligeiro abrandamento e estes dados serão importantes ainda por cima, numa altura em que a economia norte-americana continua a ter dificuldades em criar mais empregos. Além disso, temos também ao longo desta semana vários membros dos bancos centrais a discursarem. Portanto, hoje temos aqui alguns durante a parte da tarde. Na quinta-feira temos mais algumas intervenções e depois, sexta-feira, temos também aqui novas intervenções. É importante aqui notar que a maior parte destes membros que vão discursar durante esta semana, todos eles têm uma postura mais hawkish e por isso podem aqui também, consoante aquilo que for dito, podem aqui provocar alguns períodos de maior turbulência no mercado. E bom, chegamos ao fim da nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Da minha parte é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo e bons negócios a todos e até a próxima semana.